Olá, pessoal, uma ótima semana para vocês. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula, certo? E o tema da aula de hoje é o comparativo de igualdade e inferioridade. Então, a gente vai continuar com a questão de comparativo e vamos ver como fazer isso na questão de igualdade e inferioridade, certo? Então, para essa aula, nós temos como objetivo assimilar o grau comparativo com usabilidade no cotidiano, ou seja, onde é que a gente usa esse grau comparativo? A gente já viu a questão da superioridade e hoje a gente vai ver igualdade e inferioridade. Diferenciar o grau comparativo de superioridade do grau comparativo de igualdade e de inferioridade, certo? Então, o que a gente viu? A gente viu que para utilizar o grau comparativo de superioridade, nos adjetivos curtos, a gente forma ele por acrescentar ER ao final. Se ele for um tipo de adjetivo CVC, que é consoante, vogal, consoante, a gente dobra a letra final, a consoante final. No mais, nos demais adjetivos, se acrescenta ER. E naqueles que são terminados em Y, a gente tira o Y e acrescenta IER, certo? Então, além disso, na frase, a gente acrescenta a palavra than, tá? Que significa maior que ou mais que. Então, aqui, por exemplo, temos esses dois rapazes. E aí, a gente tem a seguinte frase. Ted is shorter than his brother Tony. Ou seja, Ted é menor que seu irmão Tony. Na segunda frase, Tony is older than his brother Ted. Ou seja, Tony é mais velho que seu irmão Ted. Para adjetivos longos, tá? Adjetivos que têm mais de 2 sílabas, a gente usa antes do adjetivo. O adjetivo aqui é beautiful. Então, antes do adjetivo, a gente usa a palavra more, que é mais. E depois do adjetivo, continua usando than. Então, nessa frase, Jane is more beautiful than Maggie. Ou seja, Jane é mais bonita do que Maggie. Para usar o comparativo de igualdade, se a gente quiser expressar a igualdade entre dois seres ou coisas, usamos a forma as mais o adjetivo, mais a palavra as novamente, tá? Isso significa que tão quanto isso. Então, seria assim. O exemplo. She is as pretty as her sister. Ou seja, ela é tão bonita quanto sua irmã, tá? Então, seria algo de igualdade, tá? Então, seria tão bonito quanto, tão maior quanto, tá? Para usarmos o comparativo de inferioridade, se quisermos expressar a inferioridade de um ser ou coisa com relação a outro, há duas maneiras de expressar. Então, no primeiro exemplo, less mais o adjetivo, mais a palavra than, tá? Então, o adjetivo fica aqui no meio. Então, vamos ao exemplo. Mark is less tall than Dida. Ou seja, Mark é menos alto que Dida, tá? Então, seria menos que, tá? Aqui seria o adjetivo que é alto. Ou pode ser da seguinte forma. Not so, mais o adjetivo, mais as, tá? Então, seria Mark is not so tall as Dida. Mark não é tão alto que Dida, certo? Todas as duas formas estão corretas, tá certo? Na atividade de vocês vão usar o comparativo de inferioridade e o comparativo de igualdade, tá certo? Então, no primeiro exemplo, temos uma pessoa, nesse exemplo aqui, ó, Paul. Temos o adjetivo, que é Kindy, e temos uma outra pessoa ou coisa, que nesse caso é Mary. Entre parênteses, já está dizendo o que é que você vai usar. Nesse caso aqui, seria o comparativo de igualdade.
Então, a gente usa a pessoa, mais o verbo to be, que nesse caso é is. Usa o primeiro as. Usa o adjetivo. Coloca o segundo as. Em seguida, o final da frase, tá? Mary. Então, foi Paul is asking as Mary. Então, vocês vão fazer isso para todas as frases, tá? E já tá indicando o que é que você vai usar. Nesse aqui seria o comparativo de inferioridade. Comparativo de inferioridade, tá? E já tá dizendo aqui, entre parênteses, o que é para vocês usarem. Na questão 2, é para usar o comparativo de igualdade, as e as, em todas as frases, tá? Então, aqui, da mesma forma, ó. Mary, aí beautiful e Jane. Então, você bota Mary, o verbo to be, que é is, coloca o primeiro as, o adjetivo, o segundo as e o nome do final, que nesse caso é Jane. Na terceira questão, tá? Vocês vão utilizar o comparativo de inferioridade. Nesse caso, eu usei os dois tipos de comparativo para vocês terem uma noção de como utilizar, mas só precisa usar ou less than ou not so yes, tá? Então, vamos ver como fica a frase. Exemplo, aí você coloca o verbo to be, que seria am, less, o adjetivo old, e aí não precisa acrescentar er, nem no comparativo de inferioridade e nem no comparativo de igualdade, tá? Coloca a palavra than e o restante da frase que é you. Então ficaria eu sou menos velho que você. No outro caso, usando not so, ficaria I not so old as you. Eu não sou tão velho quanto você. Qualquer uma das duas formas está correta, certo? Então é isso, pessoal. Beijos, até a próxima postagem, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.